Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Então, irmãos e irmãs, bem-vindos a esse momento da reflexão da Palavra de Deus. Nesse dia 22, nós temos esse Evangelho hoje de Marcos, capítulo 3, versículos 1 ao 6, que é aquela passagem que Jesus vai curar dentro da sinagoga um homem com a mão seca. Então vai ser a nossa reflexão para esse dia. Não deixe de dar o seu gostei, de compartilhar esse vídeo com seus amigos, com a sua comunidade. Vamos então iniciar a nossa reflexão. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: levanta-te, fica aqui no meio. E perguntou-lhes: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor cheio de ira e de tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao sair, os fariseus, os partidários de Herodes, imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bem, irmãos, nós temos hoje nessa passagem, em Marcos, mais uma vez um confronto entre Jesus e os fariseus em pleno dia de sábado. O que vai descortinar a própria natureza do sábado, o próprio significado da lei. Por que Deus nos dá dias sagrados, mas o que significa a letra da lei, o que significa o espírito da lei, que tem que ser bem separado. E aqui se revela também a dureza do coração desses homens que estão julgando Jesus e tramando já matá-lo. Veja como que o ser humano vai até as últimas consequências, né? Quando ele se opõe à vontade de Deus. Então, o homem com a mão seca é, de fato, uma situação ali que os fariseus estão observando se Jesus vai curá-lo. E é dia de sábado. Mas o homem tem uma condição limitante, incapacitante, talvez até não tinha nem condição de trabalhar, provavelmente perdeu essa mão ou machucou-se, pode ter sido um acidente de trabalho, não sabemos, pode ser uma doença. Enfim, ele vivia uma condição marginalizada, porque provavelmente isso impediu o seu trabalho normal. Mas, então, Jesus, quando vai fazer a cura, Jesus coloca às claras a hipocrisia dos fariseus. Abre aspas, é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Fecha aspas. O que significa aqui a dicotomia, já está sendo apresentada por Jesus. Será que é a lei pela lei? Ou será que é a lei em função do bem do ser humano? Aqui está. A lei a serviço da vida. Como é que deve ser interpretado isso daí? Marcos 3,5. Aqui apresenta o olhar de ira de Jesus, indignação. Abre aspas. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e de tristeza, porque eram duros de coração. Fecha aspas. Ou seja, é um olhar que a gente percebe carregado de emoção. Então Jesus ele tem uma reação de ira e indignação. A ira não significa uma ira descontrolada, uma raiva descontrolada. Não é isso, daquela raiva vingativa, não é isso. Jesus Cristo não tinha esse tipo de comportamento, de reação. Mas é uma indignação pela falta de humanidade, uma indignação pela falta de compaixão. É uma reação normal de Jesus diante do mal que está impedindo a ação do bem. Então Jesus ele reagia dessa maneira. E depois a tristeza, porque Jesus se sente profundamente triste. Quer dizer, é uma dor diante da obstinação de pessoas obstinadas e duras em não compreender o verdadeiro espírito da lei, porque ele está ensinando naquele momento. Mas eles não querem compreender, não querem ouvir e não querem se converter. Se não ouve, não se converte, não chega até o coração. Então é a tristeza que Jesus sente diante dos corações duros e fechados desse mundo, né? Fechados para a misericórdia de Deus. Enfim, a dureza de coração é uma palavra que aparece em grego aqui nas Escrituras, chama porosis teskadias. Fecha aspas. Porosis teskadias. Significa insuficiência cardíaca. Pode ser engraçado, né, a maneira como a gente está traduzindo, insuficiência cardíaca. Mas são pessoas que espiritualmente sofrem de insuficiência cardíaca. Seria quase como que dizer isso, que é um tema muito recorrente nas Escrituras, a insensibilidade à voz de Deus. Essas pessoas não têm abertura, elas não vão ouvir. Né? É como se fosse uma camada de insensibilidade cercando o coração da pessoa, fechando o coração da pessoa. Então impede a pessoa de sentir, a pessoa vai ser impedida de amar, a pessoa vai ser impedida de se converter. Então ela não vai chegar onde Deus quer que chegue. Então é uma impossibilidade de abertura à graça de Deus, né, que leva de fato à incredulidade, porque a falta da graça entrar na vida da pessoa leva ela a rebeliões,
leva ela à falta de arrependimento, porque a graça não está trabalhando ali, ela está impedindo, né? Algo está impedindo da graça trabalhar no coração, essa camada de insensibilidade. Depois, a própria insensibilidade em relação à pessoa necessitada, coitado. Aquele homem que estava ali provavelmente precisava de ajuda, precisava levar uma vida normal, trabalhar, defender a sua vida, seu trabalho, e não tinha condições porque estava impossibilitado. Se a cura está ali, por que não? Por que não dar a cura para ele? É isso que Jesus questiona. Mas é uma insensibilidade para com o próximo. E, finalmente, essa insensibilidade impede o crescimento na vida espiritual. Portanto, a gente tem que olhar hoje para nossas próprias vidas. Será que nós somos abertos à graça de Deus? Será que nós estamos permitindo a graça de Deus trabalhar em nossa vida? Porque Cristo não conseguiu trabalhar em todas as pessoas. Os fariseus se fecharam a essa possibilidade. Será que Deus está tendo espaço em nossa vida para trabalhar, para que a sua palavra fecunde nosso coração, cresça, produza frutos, como essas árvores aos nossos redor, que vão crescendo, vão dando folhas, vão dando frutos, etc., porque estão ligados à graça, o chão é a fonte, né, dos nutrientes. Então as vitaminas espirituais estão vindo. Também na nossa vida, se a gente estiver conectado à graça de Deus, nossa vida enraizada no solo de Deus, nessa mãe terra, que é uma imagem para nós, né, o solo de Deus. Se a nossa vida estiver enraizada aí também, com certeza, os nutrientes espirituais vão chegar em nossa vida e vão florescer em nossa vida. Vamos pensar nessa realidade, então, da dureza de coração. Vamos pensar nessa realidade da tristeza de Jesus, ficou muito claro. A tristeza de Jesus diante da dureza, a ira de Jesus também, a indignação. Mostrando que a gente tem que buscar arrependimento em nossa vida, porque Deus não se agrada de certas atitudes, de certos comportamentos, de certos sentimentos, enfim. Vamos pedir a bênção de Deus agora, para concluir. Não deixa de dar o seu gostei para esse vídeo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Então, irmãos, fiquemos em paz, um bom dia, o Senhor nos acompanhe.